Estão em vigor há uma semana as novas regras para agilizar o processo de divórcio. As novas regras aplicam-se ao divórcio, inventário e partilha de bens. A partir de agora, todos esses processos poderão ser realizados em cartório, independentemente da presença de menores de idade. Segundo os dados do Registro Civil, o Brasil teve quase um divórcio a cada 2 casamentos no ano de 2022. Para explicar melhor como essas mudanças serão implementadas na prática, estamos em contato com a advogada especialista em Direito da Família, Aline Lopes. Aline, muito bem-vinda ao Plantão Campina nesta quinta-feira. E eu já inicio essa entrevista perguntando como que essa mudança vai afetar o grupo de casais que têm filhos menores de idade, por exemplo. Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, telespectadores, né? Então, foi publicado, né, no último dia 20, essas alterações que ainda vão entrar em vigor, que alteram a resolução número 35 do CNJ, e foram trazidas algumas mudanças. E a mudança pontual, que realmente nos traz uma diferença grande no procedimento, é a alteração dos procedimentos de divórcio, inventário e partilha de bens com crianças, né, com menores de idade ou pessoas incapazes. E o objetivo dessa mudança é desjudicializar, ou seja, fazer com que esses procedimentos possam ser feitos na via extrajudicial, nos cartórios, e deixem de ter a obrigatoriedade de ser levado para a justiça, porque hoje, inclusive, o nosso judiciário ele é sobrecarregado, né? Então, o que traz mesmo de diferença, o que muda é que mesmo no caso de divórcio ou no caso do inventário, havendo um menor ou incapaz, poderá ser feito pela via extrajudicial. Claro que tem outras regras ainda que precisam ser atendidas. No caso do divórcio, os direitos da criança, como pensão, guarda, regime de convivência, eles terão que ser decididos na justiça. Apenas o divórcio por si só, ele poderá ser realizado na via extrajudicial. Os direitos da criança continuam sendo necessários ser resolvidos na via judicial. Já o inventário, ele passa realmente por uma desburocratização. Porque hoje o inventário, se houvesse um menor ou incapaz, só poderia ser feito pela via judicial. Com essa mudança, com essa alteração, mesmo havendo um menor ou incapaz, o inventário ele pode ser feito no cartório, o que traz muito mais celeridade para o procedimento e também uma economia do ponto de vista financeiro para as partes. Significativas. Então, seria possível levar o processo da justiça agora para o cartório, é isso? Isso. Os processos já em curso, eles podem, sim, as partes podem pedir desistência, inclusive com base, né, com fundamento nessa alteração da resolução número 35, visando a celeridade. Porque hoje, um processo de inventário, ele demora alguns anos na justiça. E já no cartório, a gente consegue finalizar um procedimento extrajudicial em dias, se tivermos toda a documentação ok, ou até mesmo meses. Eu diria uma média de meses, porque a gente tem um rol de documentos necessários e obrigatórios, que são certidões, emissão de guias de impostos, documento dos imóveis, documentos de dinheiros ou aplicações deixados em banco. Então, assim, o levantamento dessa documentação é que traz um pouquinho de demora. Mas o procedimento por si só do cartório, ele é muito célere. Então, assim, é um ganho significativo para toda a população, para as pessoas que precisam dos procedimentos, para nós advogados que militamos, né, com isso todos os dias. E eu diria que principalmente para o judiciário, porque desafoga o judiciário de um número enorme de procedimentos que vão ser deixados de ser obrigatoriamente levados para a justiça e ser feito na via extrajudicial. Hoje, a partir do momento que entrar em vigor, né, porque foi publicado, mas vai ser entrado em vigor ainda, e também vai ter algumas regulamentações de como se dará o trâmite, mas acredito que seja nos próximos 30 dias no máximo. Então, a partir daí, as pessoas já podem dar entrada. E quem tiver com o seu procedimento no judicial pode trazer para o cartório, sim. Agora, óbvio, continua sendo indispensável a presença de um advogado no procedimento, seja ele judicial, seja ele extrajudicial.
Doutora, uma dúvida muito recorrente. Quando se descobre que o parceiro, a parceira tinha, por exemplo, dinheiro guardado e não colocou isso no processo, como fica esse caso quando um oculta valores do outro nessa partilha de bens, por exemplo? Se a pessoa não sabia, né, e o processo ele foi finalizado, aí vai ser feito um novo processo de sobrepartilha, justamente para que você traga para a partilha um novo bem que foi descoberto após a partilha, ou até mesmo um bem, às vezes as pessoas ocultam, e às vezes foge do conhecimento dos herdeiros mesmo, né, assim, por falta de conhecimento. Existe a questão do dolo, né, alguém ali ocultou, e às vezes existe só meu pai tinha um imóvel em algum lugar, o advogado ou até mesmo a parte não fez uma busca adequada, esse imóvel escapou ali do processo e não foi partilhado. Aí quando as pessoas, os herdeiros, o cônjuge sobrevivente, toma conhecimento desse bem ou desses valores, como você colocou, aí é feito um pedido de sobrepartilha. Ainda assim, nesse ambiente, nesse assunto, tem uma dúvida também recorrente entre os nossos leitores sobre contrato de namoro. Isso existe nos dias atuais? Queria que você explicasse um pouco para a gente o que seria. Existe sim. Assim, o contrato de namoro, ele nada mais é do que um documento pelo qual você formaliza o seu vínculo e você deixa ele ali acordado entre as partes para que aquilo tome efeito para os outros. Como assim, doutora? Geralmente, esse contrato ele é utilizado para que as partes coloquem no papel que ali não existe uma união estável. Porque hoje em dia, a maioria das relações são muito avançadas, digamos assim. Então, é meio confuso você conseguir delimitar o que é um namoro, o que é uma união estável. O casamento, a gente sabe que o casamento civil ele tem que ser formalizado através da certidão de casamento. Então, não tem como restar dúvida. Mas a união estável, você não precisa ter necessariamente a formalização através de um documento. A união estável, ela pode ser formalizada, mas ela pode ser uma união apenas de fato. Ou seja, as pessoas nunca redigiram nenhum documento, mas elas vivem de fato em união estável. E isso traz o quê? Isso traz consequências jurídicas patrimoniais. A partir do momento que você tem uma união estável, você tem os mesmos direitos e deveres como se casado fosse. Então, o contrato de namoro, ele visa, na maioria das vezes, impedir que uma das partes alegue em algum momento que aquilo ali era uma união estável e não um namoro. Então, as partes de comum acordo redigem um documento que pode ser particular, um contrato particular, como pode ser através de escritura pública, que é mais seguro, né? Porque aí tem força jurídica. E eles redigem aquele documento ali e deixando claro que de acordo com a vontade dos dois, de acordo com o testemunho dos dois, aquilo ali é apenas um namoro. Eles ainda não têm constituição de família, eles ainda não vivem sob o mesmo teto, ou que mesmo vivam, mas vivem como namorados. Ponto. Por quê? Porque o objetivo é resguardar o patrimônio, para que no caso de término desse relacionamento, um ou outro não venha querer nenhum tipo de reflexo sobre o patrimônio do outro. Então, assim, o contrato de namoro, ele existe, é totalmente possível, pode ser feito através de um contrato particular ou através de escritura pública sendo registrado justamente no cartório e serve para isso, para que as partes resguardem que ali existe um namoro e não uma união estável. Logo, aquele relacionamento, ele não terá reflexos patrimoniais. Esclarecedoras, doutora. Muito obrigado por sua participação. Claro que a gente ainda vai manter contato com você, porque esse assunto é extenso, muita gente está inclusive comentando aqui na nossa live que tirou muitas dúvidas e a gente vai continuar abordando esse tema. Desejo a você uma ótima tarde, obrigado por participar aqui com a gente. Por nada, queria só deixar aqui um último recadinho, porque assim, o assunto é muito extenso, como você disse, então vão surgir muitas dúvidas. Só assim, lembrando, esses procedimentos, cada um ainda vai ser discriminado, a lei vai trazer as regrinhas bem direito, mas assim, o que se mantém é que o inventário extrajudicial, o avanço da gente é que agora pode ser feito com menor e incapaz. O único requisito é que os herdeiros têm que estar de acordo,
o Ministério Público vai passar a figurar nesse procedimento, que ele não figurava, apenas para dar a anuência, e pronto, a partir desse parecer favorável, o inventário ele é lavrado, a escritura é assinada e viva! As pessoas conseguem finalizar o procedimento muito rapidamente. Muito importante mesmo frisar esses pontos. Novamente, doutora, muito obrigado por participar conosco. Até a próxima. Por nada, eu agradeço o contato. E quem quiser se atualizar, né, sobre os seus direitos, segue lá, doutora, nas redes sociais. Vou deixar o meu arroba aqui, Aline Lopes ADV. Para quem quiser estar sempre se atualizando, eu estou sempre postando conteúdo, principalmente sobre as atualizações jurídicas. Com certeza, eu já sigo, hein? Muito legal. Obrigado, Aline.